Steph Talks Live, com Marcelo Ciasca. Um oferecimento Stefanini, co-criando soluções para um futuro melhor. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Steph Talks. Eu sou Marcelo Ciasca, sou CEO da Stefanini Brasil. E a gente está aqui hoje no nosso estúdio montado no Kickoff, aqui em São Paulo. Nós já estamos aqui no terceiro dia de Kickoff. Esse é o Kickoff 2023. Tem mais de 750 pessoas que vieram participar do nosso Kickoff. E eu estou aqui com uma figura ilustre aqui, meu amigo aqui e parceiro Spencer Gracias. O Spencer é o CEO da Stefanini US APAC. O Spencer já tem alguns anos trabalhando com a gente. Está trazendo um resultado muito legal para a operação dos Estados Unidos, Ásia e Pacífico. Então a gente vai bater um papo aqui com ele rápido, até para a gente entender um pouquinho os desafios que ele tem lá nos Estados Unidos. E aí, Spencer, beleza? Bom dia, beleza, Ciasca? Tudo bem, cara? Beleza, prazerzão falar com você, falar com vocês aí também. Legal. Spencer, conta um pouquinho aí, a gente está... Bom, primeiro parabéns pelo resultado aí da operação dos Estados Unidos. Obrigado. Acho que foi um dos resultados mais maravilhosos da história, né? Acho que o melhor resultado que os Estados Unidos teve na história, desde que você está lá e antes também, né? Parece que sim, desde a minha chegada certamente. Legal. E historicamente é óbvio que as empresas têm uma evolução, mas até percentualmente é o melhor ano realmente da história. Agora, Legal. eu só represento um time aqui, né, Ciasca? O trabalho, você sabe, eu não faço sozinho, nada sozinho, aliás. É o resultado do time que tem realmente conseguido atingir os objetivos e galgar assim, novos padrões do que a gente tem buscado. Legal. Vamos conversar, mas assim, não aconteceu... Esse trabalho do resultado de 2022, ele começou lá atrás, em 2017, entendeu? Conta um pouquinho da sua história na Stefanini. Você tem quantos? 5 anos? 6 anos? Eu fui contratado pela Stefanini em junho de 2016. Legal. Então aí já temos quase 7 anos, 6 anos e meio, né? Pô, bastante, né? Isso. Os primeiros 6 meses foram 6 meses para eu entender a operação. Eu tinha uma função de COO, né, de operações Você geral. estava como COO. Foi uma oportunidade para eu entender. Primeiro eu estava chegando. Você veio né? de fora, Eu vim de fora, eu vim de fora, rapidamente para mencionar, eu vim de 20 anos da IBM, então eu vim de fora. Foi um período que eu precisei, esses 6 meses, para entender a operação, entender o nosso portfólio de serviços, entender onde a gente era bom, onde a gente precisava melhorar, que mudanças nós precisávamos fazer. Então, para mim, foi importante um período de muita aprendizagem, aprendizado e análise. E aí, em janeiro de 2017, dia 2 de janeiro de 2017, eu assumi a posição de CEO da Stefanini. De CEO da Stefanini North America APAC. Legal, legal. Quais foram os desafios aí que você enfrentou na época, cara? Eu cheguei lá e como todas as operações, tem os seus picos e vales, né? A gente chegou num vale, né? 2016 foi um ano em que acabamos perdendo alguns contratos importantes. Final de 15, durante o ano de 2016, perdemos contratos importantes, provavelmente os 2 ou 3 maiores. Também foi o ano em que assinamos um contrato muito grande que começou a dar também uma luz assim, ao fim do túnel. Esse contrato foi usado de diversas maneiras, Ciasca, não só sob o ponto de vista financeiro, que ajudou muito, mas na moral do time, sabe? Em fazer acreditar que nós poderíamos. Foi um contrato que nós ganhamos com a Nike. E competindo com todos os grandes players do mercado. Então, foi uma injeção de ânimo. Eu usei muito esse contrato, muito além da receita e da lucratividade, né? das coisas normais. Eu usei muito. Mas foi um ano de realmente baixo. A gente encontrou uma organização que precisava se renovar. A gente encontrou um portfólio que precisava se renovar. Então, era uma unidade de negócio que precisava de uma reinvenção. E aí foi legal porque eu encontrei um grupo de pessoas que estavam muito afim dessa reinvenção. E rapidamente a gente formou um time, algumas movimentações importantes foram feitas, às vezes é necessário, você tem que ter a capacidade de identificar logo
quem é que vai para frente contigo e quem não vai conseguir acompanhar, não porque seja uma má pessoa ou um má profissional, mas é porque não se adaptou, não sincronizou com aquele novo modelo de gestão que eu trazia. Então fizemos as modificações rápidas e começamos a nossa jornada de revisão de portfólio, de revisão de organização de delivery, vendas, de revisão do plano de comissionamento, do go-to-market, de uma repaginada na nossa cara, inclusive na internet, nas mídias sociais. Então começou tudo isso. Legal. Desde lá de Deu trás. certo, né, cara? Tá dando certo. Está dando certo. Eu costumo dizer que está dando certo. E a gente todo dia tem que trabalhar para que continue dando certo. Não pode entrar na zona de conforto. Não, né? não pode. Não dá. No nosso negócio não tem como. Não né? tem um dia. Eu digo para a turma, Ciasca, quando a gente assina um contrato novo, e a gente celebra todos, tá? Pequenos, médios, grandes, a gente celebra as nossas vitórias. Legal. E eu digo para eles, celebrem hoje. Porque amanhã já começa um novo dia e temos os compromissos, temos que fazer as entregas. E eu sempre brinco com os meus vendedores, né? Eles sabem no que eu vou falar, que eu digo, vendedor não tem passado. Né? Como diz um dos grandes técnicos de futebol aqui do Brasil, tem 24 horas para comemorar ou para chorar, né? A derrota ou a vitória. É isso aí. E depois disso, bola para frente. E os meus vendedores lá é a mesma coisa. Pessoal, celebrem hoje, né? Virou o ano, receta todos os seus atingimentos e começamos de novo. E vamos embora de novo, né? Então... Aliás, você tocou num ponto importante aí de um contrato que vocês fecharam no início, né, com a Nike. E recentemente vocês tiveram um contrato bem legal, né? Que foi fechado, ele tem uma característica especial porque foi fechado durante a pandemia. O processo todo ocorreu durante a pandemia. Você está falando da Down Chemical? Da Down Chemical, da Down Chemical é muito legal, realmente é interessante. A Down Chemical, a gente foi convidado a participar de um processo competitivo com global, eles. Né? Global, para ser o parceiro global de tecnologia, tanto de infraestrutura quanto de aplicações. Grandes players, uma oportunidade maravilhosa, e nós fomos convidados para ir a Midland, que é perto do nosso escritório em Detroit. Fica 1h30 dirigindo, fomos todos. Era um fevereiro, nós tivemos uma reunião presencial onde nos apresentamos as capacidades. Eles não sabiam que era a Stefanini, com algumas exceções pequenas. Fizemos a primeira apresentação e depois havia uma agenda toda programada para aquele processo. E aí aconteceu a pandemia. Foi logo em 2020, então. 2020. Então, a gente pensou em algum momento que a Down Chemical, inclusive, iria parar o processo. E a Down Chemical gerenciou incrivelmente aquele processo, totalmente remoto, sem um dia de atraso. Incrível, né? E nós fomos os felizardos e vencedores da competição, do BID, né? E com uma única reunião presencial. Depois de tudo isso, a implementação, o launch, o dia da virada, tudo foi feito remotamente, sem a gente se encontrar pessoalmente com eles. Então, foi um grande aprendizado para nós como empresa, para a Down Chemical também, e eu posso dizer que isso reforçou muitos vínculos entre as duas empresas, entre nós e eles. E hoje é um case de sucesso. Que legal, e não é pequeno, né, cara? Não é pequeno, nós somos esse provedor global, atendemos eles em mais de 160 países. E eu posso dizer, porque eles dizem com clareza, eles estão muito satisfeitos com o nosso serviço. E a gente está muito satisfeito com a relação e muito legal, honrado de ser o provedor, o parceiro global de tecnologia da Down Chemical. E depois disso, muitos outros grandes contratos globais foram fechados também que eu posso mencionar com orgulho aqui. Assim, eu vou falar, é difícil porque você tem tantos clientes importantes, e todos eles são importantes, mas assim, de mencionar, Mastercard é um outro cliente maravilhoso, global nosso. A Rockwell Automation é um outro cliente global nosso, onde a gente atende também em todo lugar que eles estão, em todas as plantas fabris, a Mastercard em todos os escritórios espalhados no mundo todo, nós estamos lá com gente da Stefanini também. Então a pandemia, ela não freou o nosso processo. Aliás,
Ao contrário, né? Acelerou, né? Acelerou muito o processo de... A gente vai falar disso, acho, de digitalização, transformação digital, a necessidade das empresas de se transformar, acelerou muito o processo de investimento em tecnologia. Então, para nós, foram anos de muito cuidado, cautela, cuidado com as nossas pessoas, mas, sob o ponto de vista de negócio, foram anos incríveis. Legal. E aí você tocou num outro ponto importante, porque a gente vem num processo de redefinição de portfólio, com fortalecimento das ofertas digitais, né? Onde, para muitas regiões, a gente tem um pouco mais de dificuldade de entrar, outras mais fáceis, né? Quais são os desafios que você vê daqui para frente, Spencer? Porque você chegou num determinado momento muito legal, mas aí a gente tem o que vem pela frente, né? Claro. E esse é o... Bom, o desafio ele é muito claro e junto com o desafio, o objetivo que a gente tem é muito claro também. Nós temos que... O processo que vai nos ajudar a nos posicionarmos ainda mais como um parceiro tecnológico digital, de transformação digital, é acelerar a internacionalização do nosso portfólio digital, do nosso portfólio das ventures. Hoje, eu tenho algumas ventures já que fazem parte do meu portfólio de ofertas lá na nossa região. São elas a UP, através da SOF e de todo o arcabouço de inteligência artificial, a IHM, com indústria 4.0, automação, etc. Nós estamos lá com presença da IHM lá. O Latam Digital Hub, que é uma outra oferta forte nossa, onde a gente faz o Nearshore. A gente atende os clientes da América do Norte com o nosso pool de talentos da América do Sul, desde Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, México. Então, fornecendo talento latino-americano de qualidade para o mercado americano, com aquele monte de benefícios que essa oferta proporciona, alinhamento cultural, melhor alinhamento cultural, alinhamento de time zone, alinhamento até de distância física, se você comparar com o modelo tradicional de offshore, atendido da Índia, da Ásia, de uma maneira geral. Então, essas são ventures que já estão muito fortes estabelecidas lá. E agora a gente vem também com cybersecurity, já começamos no ano passado. Cyber é uma outra oferta muito forte que nós temos. Estamos trabalhando muito com a Rafael e com a Cyber Smart Defense, com as duas nossas empresas do grupo daqui do Brasil e da Romênia. Nós trabalhamos com a torre de marketing digital, então com a Infinity na Romênia e com todo o conjunto de empresas da House, né? Todas as empresas estão debaixo da torre de marketing digital da House, com a EC Global também. Então, essas são os próximos focos. Business Analytics também. Então, o processo agora é acelerar a internacionalização das nossas ofertas digitais, estão estabelecidas aqui com o nosso ecossistema de ventures. Então, é por aí o meu caminho, além de seguir forte com as nossas ofertas de desenvolvimento de aplicações. Sempre no modelo de Business Agility e também trazendo para o mercado, isso eu posso dizer com tranquilidade, a oferta de End-Using Computing mais digital do mercado. Hoje a Stefanini tem a oferta de End-Using ou de Digital Workplace mais digital, mais inovadora do mercado. E a gente continua investindo muito pesado nisso, tem componentes de Business Agility, de AI, de Data Science, está tudo embutido ali e a gente dá um boost, assim, dá um up no user experience desses nossos clientes quando eles passam a usar o Digital Workplace nosso, com toda essa capa de tecnologia e de user experience, que tem feito da gente assim, uma unidade de negócio de bastante sucesso. Legal, legal. Só para o pessoal que tá nos assistindo aqui ter uma ideia, a região do Spencer, que é Norte América, Ásia e Pacífico, é uma região que já
você tem quanto? 4.500 pessoas mais ou menos? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Aqui no Brasil nós temos 12.000 pessoas na operação da Stefanini Consultoria, e o faturamento dos Estados Unidos já é quase o mesmo faturamento nosso aqui no Brasil. Obviamente o tipo de câmbio acaba também beneficiando nesse caso, mas é um trabalho muito legal e o mais interessante, é um mercado que tem muito para crescer, né, Spencer? Acho que esse é o ponto. Para vocês terem uma ideia, a Stefanini está presente hoje em 41 países, são mais de 32.000 colaboradores que fazem parte desse grupo, do grupo Stefanini, né? E aí, Spencer, só para... A gente está falando em ofertas digitais, e eu comentei no início da nossa conversa aqui que a gente está com o estúdio montado aqui no meio do Kickoff, né? O que você está achando do Kickoff agora, de 2023, cara? Eu não aguentava mais, né? Esperar por voltar a São Paulo e poder reencontrar todo mundo. Eu acho que a gente, nós na liderança, né? Foi claro a decisão em 2021 de fazer o Kickoff remoto. Eu acho que foi claro também em janeiro de 2022 fazê-lo remoto, mas eu tenho absoluta certeza, e olhando o evento hoje, que nós tomamos... O clima, né? O ambiente que está aqui, que está demais, né, cara? Que nós tomamos a decisão correta de voltar a ter um evento presencial em janeiro de 2023. Legal. Não tem preço. Acho que a gente vai ver a partir de agora, voltando para as nossas operações, voltando para o dia a dia, uma nova Stefanini, novamente. Eu sempre percebia esse salto pós-kickoff. Porque as pessoas se reintegram, novas conexões são feitas, eles resolvem muitos problemas aqui, porque se conhecem, porque conversam, porque o olho no olho, porque no café já alinham alguma coisa, porque juntam a região e rapidinho acertam uma estratégia. A gente sabe, é um investimento financeiro que nós fazemos, mas assim, o retorno disso é maravilhoso. Não, e sem falar que, para vocês que vêm de fora, para a sua equipe da Europa, equipe da Latam, né, que pessoal que não está tão acostumado com o dinamismo da empresa e da cultura da empresa aqui no Brasil, quando o cara vem para cá e conhece isso daqui, vê 700 e poucas pessoas num evento desse, ele vê a magnitude da companhia, né, cara? Cara, é tão impressionante isso. Eu tenho provavelmente metade do meu time foi contratado. Metade do meu time que está aqui, a gente está com uma delegação de 65 pessoas. Provavelmente metade deles foi contratado durante pós-pandemia. Durante e pós-pandemia. Isso significa de que é a primeira vez que eles estão vindo para o Brasil. E muitos deles, até pessoalmente, é a primeira vez no Brasil. Isso já gera uma excitação, uma expectativa incrível. Você fala, né, do tamanho da Stefanini, do poder de fogo, sabe? Do clima, da alegria que a gente tem. A gente fala da família Stefanini. Você consegue transmitir até um certo ponto em palavras. Exatamente. Mas quando eles chegam aqui... Todo dia, um deles me para no corredor, Spencer, o que é isso? Que é isso, né, cara? Isso aqui tá demais. Meu, é impressionante. Então, legal. Show. Assim, é priceless. Priceless, tema, né? de tá aqui. E para mim também é uma alegria rever demais, todo mundo. A gente não se via há 3 anos também, pessoalmente. Poder te dar um abraço, poder ver as pessoas. E aí também, vamos falar no final do dia, tomar aquela cervejinha. Isso aí, legal. Voltar a viver, né, com os meus colegas de trabalho, né? Legal, é isso aí. Cara, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta que muita gente está esperando aqui você responder, né? Você sabe que no Brasil existe sempre muitas pessoas aqui no Brasil que trabalham com a gente que têm um sonho aí de trabalhar fora, e os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, atraem demais o desejo de crescimento na carreira, o desejo profissional do cara mudar para uma região mais desenvolvida, né? E uma operação que tá crescendo bastante também. O que você recomenda para o nosso colaborador que está aqui no Brasil, que já faz um trabalho legal? Qual é suas dicas aí para o cara poder ter uma oportunidade de ir lá para os Estados Unidos? Tá. Super pertinente essa pergunta. Obrigado. Você me dá uma plataforma e uma oportunidade de
de explicar uma série de coisas pro pessoal. E eu vou falar para você, você tem esse desejo, você tem essa aspiração, é um American Dream, tudo isso. Somos uma empresa global? Sim, somos. Consideramos talento globalmente? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós temos casos de muito sucesso de funcionários da Stefanini Brasil que migraram para a Stefanini Estados Unidos e hoje são profissionais de muito sucesso e que estão tendo crescimento de carreira. Então, sim, funciona. Mas existem algumas premissas importantes. E eu vou ser bastante claro aqui, porque eu acho que nós estamos em tempo de transparência, né? A Stefanini é uma empresa, então ela está aqui para ela endereçar e resolver desafios empresariais, corporativos. Infelizmente, nós não estamos aqui apenas para resolver e solucionar sonhos pessoais. Ou um problema regional. Exato. Então, a perspectiva é sempre global. Então, tem que haver um alinhamento entre as necessidades da região, o desejo da pessoa, né? Então, essas coisas têm que se casar. A empresa tem que querer, a pessoa tem que querer, é o primeiro passo. Segundo passo, não menos importante. Para eu, entre aspas, tirar alguém de alguma operação da Stefanini de uma região e levá-la a outra, eu não posso causar uma disruptura. Eu não posso, no português claro aqui, cobrir um santo e descobrir outro. Eu não posso resolver um gap aqui, tapar um buraco e criar outro do outro lado. Eu não posso agora ter um time aqui feliz e criar um problema para o outro time de onde eu estou tirando a pessoa. Então, o que é muito importante para um profissional que almeja uma assignação internacional, né? Ou uma movimentação? Ele tem que ter um plano de sucessão. Exatamente. A outra coisa que é importante, você acha que ele tem que estar alinhado com o líder dele. E com a área de recurso humano, com a área de gente cultura, com o diretor dele, com o VP dele. Todo mundo na cadeia tem que saber que há um desejo, que há um plano e que há uma sucessão clara, definida e identificada, e que todo mundo está de acordo, né? Eu não posso fazer alguma coisa que eu cause um problema do outro lado. Tem que ser realmente transparente e sem impacto para ninguém. E agora eu vou falar do mais importante. A gente precisa chegar do outro lado produzindo. E aí a comunicação é fundamental. Por quê? Porque a Stefanini... nós somos 5.000. Se tivermos na empresa, espalhados na região toda, 30 brasileiros, é muito. Então são 30 em 5.000. Você entendeu a proporção? Então você vai chegar lá, não tem brasileiro. Seu time é composto de americanos, de indianos, de chineses, de filipinos. E a língua em comum é o inglês. Então... Sem contar com o cliente, né? O cliente... Sem contar, todos os clientes são americanos. Exatamente. Então você chega num contexto lá de um inglês de nível profissional. Então não dá para eu te levar para lá para você aprender inglês. Estou sendo bem transparente aqui. Você tem que ter um nível de proficiência de inglês para poder, então, almejar. Vai ser fluente? Não vai ser fluente. Aliás, todos nós, americanos, brasileiros, nós nunca vamos ser fluentes. A gente vai ter o nosso sotaque, que não tem problema nenhum. Eu sou muito orgulhoso do meu. A gente tem alguma outra limitação de vocabulário. Não tem problema nenhum. O mundo é globalizado, mas você tem que ter condição de se comunicar profissionalmente, externar suas ideias, compreender o que os clientes estão falando, conseguir argumentar o que você está pensando. Caso contrário, vai ser frustrante para você e para a empresa. Sem contar que tem todo um lance da família também. Exatamente. Que porque as pessoas acham que é só... Não é como você está indo de férias na Disney, fica 2 semanas e tal, e volta para casa.
Você tá se mudando para lá. É isso aí. Tem todo um processo de adaptação da família. Nós somos, a grande maioria de nós, baseados em Michigan. É um estado frio, é no norte dos Estados Unidos. Então a gente tem até cuidado para que quando as pessoas mudem para lá, elas mudem no verão. E aí elas consigam ir se adaptando e percebendo a mudança da temperatura, comprando a roupa adequada. É isso que eu ia falar, né? Aprendendo como é que lida com as coisas. Você tem que aprender a dirigir na neve, lidar com a neve. Quer dizer, tem um monte de coisa. A criança vai para a escola, tá nevando lá, ela vai pôr a roupinha dela, a mochilinha, o ônibus amarelo vai parar na porta, ela vai subir e vai para a aula. Então, tem todo um aspecto familiar. O que a gente não quer na Stefanini também é resolver um problema nosso e criar um problema para você familiar. É isso aí. Aí a gente fracassou. Se isso acontecer, é um fracasso. Tanto do lado do funcionário quanto do lado da empresa. Então, a melhor dica que eu tenho é conversar. E não é algo que se resolve em 2, 3 meses. Eu tenho que deixar claro para você. Você tem um plano desse? É alguma coisa que vai acontecer muito bem planejadinho, no período de 1 ano, 1 ano e meio, tá? Sendo bem honesto. Não, eu só queria complementar, acho que é importante. Você falou tudo, o Spencer, mas tem um ponto que também é extremamente importante. É resultado. Ah, né? claro. Na verdade, a pessoa entra para trabalhar com a gente aqui no Brasil, ou em qualquer outro país da América Latina, de qualquer lugar. Primeira coisa, ele tem que dar resultado naquilo que ele está se propondo a fazer, né? Então o cara vem, é um comercial, é uma pessoa, um colaborador que já trabalha com a gente em alguma área de operações, etc. Ele tem esse sonho, ele tem esse plano de carreira, de crescimento profissional. Aqui tem espaço para ele fazer isso. Essa é a empresa que ele tem espaço para fazer. Mas primeiro, além de tudo que o Spencer falou, o cara tem que dar resultado, né? Nós não vamos mandar uma pessoa, um colaborador... A um low performer. Que tem uma baixa performance, não né? tem como. Para uma operação fora, porque daí a gente está fazendo justamente ao contrário. E eu, de novo, hein? Pelo respeito à transparência, eu também não vou me interessar em ninguém que não seja top performance do seu time. Ou do time do Damian, ou do time do Farley. Desculpa. E eu acho que você não se interessaria em ninguém do meu time também que não eu fosse vou ficar mal também. Top do meu time, né? Então esse é um aspecto bastante importante e é um plano de carreira, por isso que é importante alinhar com o líder, falar, olha, tá no meu radar, eu gostaria de que você considerasse isso na avaliação de desempenho, quando existe o feedback do chefe ou do líder com o profissional, é importante essa conversa, né? Claro. Eu queria deixar no radar do meu chefe, da área de gente e cultura, para a gente começar a fazer um trabalho de desenvolvimento. E começa a fazer uma aproximação. Exatamente. Os casos de maior sucesso que nós temos de migração, eram pessoas que, mesmo ainda não estando morando nos Estados Unidos, já eram muito próximas, tanto do time quanto da operação lá. Até porque a gente consegue passar por um período, e você lembra disso, de vários dos nossos colaboradores que passaram já a trabalhar para a North America APAC, mas ainda estando no Brasil. Aqui no Brasil, exatamente. Até durante a pandemia aconteceu muito disso. Ele já era um funcionário. E tem pessoas da América Latina que também estão fazendo assim. Que estão assim também. E aí então a mudança passa a ser só protocolar, exatamente. Claro. E aí muda, a família vai e tudo mais. É isso aí. Mas é importante isso. É um processo que começa você estando aqui ainda. Né? E só para concluir, porque eu acho que é importante, o tema comercial é o mais desafiador, porque vender é uma arte e ela passa por entendimento da cultura, dos relacionamentos, do mercado, das empresas. E aí você chega num país que você não é nativo, então aí você vai ter que aprender a cultura, aprender como é que o negócio acontecem lá, como é que são as regras informais do mercado, desenvolver a sua rede de relacionamentos. Então, tem que ter a habilidade de convencer as pessoas. O mais desafiador é a posição comercial. A posição técnica, não que ela seja fácil, mas a posição técnica é mais fácil que a posição comercial. Sem dúvida. Legal, Spencer. Cara, obrigado, viu, cara? Obrigado aí, bom te ver. Papo super legal. Se pudesse, a gente ficava muito mais tempo, mas eu tenho que fechar aqui agora. Então, pessoal, eu vou terminando por aqui essa conversa com o Spencer. Eu só pediria, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, o LinkedIn, Facebook. Esse podcast a gente vai estar lançando aí nas plataformas, tá? Isso. Então, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi oferecido por Stefanini, co-criando soluções para um futuro melhor.